Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal e blog SW9. Meu nome é Paulo e hoje nós vamos dar sequência à série de vídeos que trata da API Drag and Drop, onde nós estamos falando aí, implementando a API Drag and Drop de forma nativa utilizando HTML5. E nessa terceira aula nós vamos responder duas perguntas. A primeira, onde nós soltamos os elementos, onde nós podemos soltar os elementos e o que ocorre quando o elemento ele é solto. Para isso nós vamos introduzir aí, vamos explicar dois eventos que fazem parte da API Drag and Drop. O primeiro evento é chamado de Drag Over e o segundo evento é chamado Drop. Mas vamos rapidamente à intro do canal e na sequência a gente volta. Bom pessoal, então antes de iniciarmos a aula de hoje, a nossa terceira aula, eu gostaria de pedir novamente a participação de vocês para preencher aí para uma pesquisa que eu venho vinculando nos vídeos mais novos aí do meu canal do YouTube. Para responder essa pesquisa é bem simples, basta vocês clicarem aí no sinalzinho de i no topo do vídeo e lá vocês escolherem qual o tema que vocês gostariam de ver os próximos temas no meu canal e no meu blog, tá bom? Agradeço aí a participação de vocês. E agora então, iniciando essa terceira aula, nós vamos basicamente responder aí duas perguntas aí durante essa aula. A primeira delas, onde soltar um elemento, tá? E a segunda pergunta que nós vamos responder é o que ocorre quando o elemento ele é solto. Então, essa API Drag and Drop, né, o objetivo da API Drag and Drop é arrastar o elemento, isso nós vimos lá na nossa segunda aula. E agora, onde soltar o elemento, tá? Então, para isso se utiliza aí um termo mais usado aí quando você trabalha com a API Drag and Drop, que é o Drop Zone. Tá? Então, você precisa definir áreas lá no seu projeto para que o elemento ele possa ser solto somente nessas áreas. É o que nós chamamos de Drop Zone. E como que eu faço isso? Bom, é bem simples. Como nós vimos na aula 2, onde nós associamos cada elemento que nós queríamos arrastar, nós associamos o elemento drag start. Aqui no nosso caso nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos eleger quais os elementos que nós vamos querer definir como drop zone, né, a área onde vai ser possível soltar o elemento, e nós vamos associar a esses elementos um evento chamado drag over, tá? Então nós vamos abrir aqui o nosso projeto, utilizando aqui o Cloud9, e só lembrando que os projetos eu deixo disponíveis lá na minha área de downloads. Eu vou deixar esse da aula 3 lá de forma parcial disponível na área de downloads, e para acessar é bem simples, basta vocês clicarem no link que vai estar disponível lá na minha área de links, tanto do blog como do canal do YouTube, informar um e-mail válido e automaticamente vocês vão receber o link já para acesso e restrito à minha área de downloads. Então aqui dentro do projeto a gente está trabalhando no arquivo draganddrop.html e o primeiro objetivo nosso então é definir as nossas drop zones, tá? A área onde a gente vai poder soltar o nosso elemento, que seria o nosso card lá do Kanban simples. Então aqui embaixo eu vou ter os dois estágios, né? O em progresso e concluído, e é justamente aqui nessa área onde nós vamos definir duas drop zones. Então a primeira drop zone é para o estágio em progresso e a segunda drop zone para o estágio concluído. Então nós vamos fazer o seguinte, aqui no body, no corpo do meu painel, é onde eu vou associar então o evento drag over. Então aqui eu vou colocar on drag over e vou associar uma função que vai ser chamada no momento que esse evento for disparado. Eu vou chamar de over action, passando como parâmetro o evento, tá? E eu vou fazer a mesma coisa aqui para baixo também no meu outro estágio concluído. Então aqui eu vou associar também o on drag over, a mesma função over action, passando como parâmetro o evento, tá? Então com isso já está configurado para que no momento que o usuário arrastar o elemento e passar em cima de uma área que é uma área que é possível efetuar a soltura do elemento, ou seja, essa drop zone, então é nesse momento do arraste e de passar por essa área,
o meu evento onDragOver ele vai ser disparado e automaticamente vai chamar a minha função overAction, tá? Então agora chegou o momento da gente implementar então a função overAction aqui na minha área de scripts. Então basicamente o que eu vou precisar aqui na minha função, e que é uma dica bem importante, então aqui eu tenho a definição dela na declaração function overAction, passando com parâmetro de evento. O que é muito importante vocês terem em mente é que vocês precisam utilizar esse método aqui chamado preventDefault, tá? Então vai ser event.preventDefault. E por que vocês precisam usar ele? É para prevenir o comportamento normal de um navegador, tá? Porque o comportamento normal de um navegador é não permitir que um elemento ou um dado ele seja solto em cima de outro elemento, tá? Então esse é o evento, é o comportamento padrão do navegador de não permitir esse tipo de comportamento dele de jogar elementos em cima de outros. Então por isso você vai precisar usar o preventDefault para permitir que o elemento possa sim ser solto em cima de outro elemento. Então basicamente o que a gente vai precisar implementar aqui na função overAction é somente isso por enquanto, tá bom? Para essa aula 3. E agora, então respondida a primeira pergunta, que é onde nós podemos soltar o elemento, nós já respondido que são as drop zones. Agora então a gente vai partir para a resposta da segunda pergunta, que é o que ocorre quando o elemento ele é solto numa drop zone, tá? Então basicamente nós vamos introduzir um evento chamado drop, que é um evento que faz parte da API Drag and Drop, e a partir desse evento drop nós vamos implementar a função então que ele vai chamar para trabalhar com o que? Implementar essa possibilidade de pegar o elemento que está sendo arrastado e incluí-lo dentro da minha drop zone, tá? Ou apendá-lo, né? Incluí-lo como fazendo parte lá tanto do estágio concluído como em progresso. Então para isso também é um processo bem simples. Eu vou voltar aqui para o HTML, onde eu tenho os estágios em progresso e concluído, e eu vou associar o evento drop também tanto para o corpo aqui do meu painel, do estágio em progresso, como o corpo do meu painel no estágio concluído. Então aqui no mesmo local, aqui logo na sequência, eu vou colocar aqui onDrop igual drop action, que vai ser a minha função que vai ser chamada no momento que o evento de drop for disparado. E aqui embaixo no outro estágio eu vou fazer a mesma coisa, onDrop igual drop action event. Pronto. Então aí eu defini que esses dois elementos, né, tanto o corpo do painel lá do estágio em progresso como o corpo do painel no estágio concluído, tenham associados a ele o evento de drop. E no momento que o usuário arrastar o elemento e clicar em soltar o elemento, né, fazer a ação de soltar o elemento, esse evento drop vai ser disparado e vai me chamar a função drop action, tá bom? Então agora nós vamos partir para a implementação dessa função drop action. Então aqui nós vamos colar a implementação da nossa função. Então aqui nós temos function drop action passando com parâmetro evento. Novamente aqui eu vou precisar usar o método preventDefault, porque o comportamento padrão do navegador, quando você solta um elemento, é ele automaticamente abrir um link, né? Então, utilizando esse método aqui, a gente vai prevenir esse comportamento dele. Na sequência, nós vamos definir uma variável chamada dados, e aqui entra um ponto importante. Vocês lembram que quando a gente tornou um elemento arrastável e implementamos lá o evento drag start, nós utilizamos o objeto data transfer com o método setData, tá? Então naquele momento nós estávamos armazenando o ID do elemento que está sendo arrastado para a gente utilizar quando for realizar o drop. Então já chegou o momento de a gente fazer isso, de recuperar essa informação que foi salva, né? E nós vamos utilizar para isso o mesmo objeto data transfer, só que agora utilizando o método getData. Então basicamente o que a gente tem que fazer aqui é event.getData
datatransfer.getData, passando uma mtype text/plain, e com isso então a gente vai obter o ID que a gente gravou lá na nossa aula, quando nós falamos de tornar um elemento arrastável, lá na nossa segunda aula. Aqui eu basicamente faço um console.log só para exibir o conteúdo aqui do event.target, que são os dados que estão sendo movimentados do local de origem para o destino. Aqui eu vou definir uma variável chamada elemento, onde eu vou pegar justamente o elemento HTML que corresponde ao ID que eu recuperei. Tá? Então eu vou pegar todo aquele card que eu tenho lá com o título, a prioridade, e essa variável elemento vai conter toda essa informação aí, todo elemento HTML. Então para isso eu vou utilizar aqui document.getElementById, passando como parâmetro dados, e o dados aqui corresponde ao ID que eu recuperei. E aqui eu vou utilizar um try-catch só para, se o ato de eu dropar um elemento, se ocorrer algum erro nesse momento, ele vai me disparar aqui uma exceção e vai exibir no meu console a mensagem: não foi possível completar o drop. Tá? Se for possível realizar essa ação aqui de appendar, né, de append child aqui com sucesso, ele vai pegar o meu elemento que está aqui nessa variável, que é todo aquele meu card, e vai incluir ele lá na minha área de soltura, né, no meu drop zone, onde eu defini lá no comecinho da aula, para que o usuário então arraste o elemento e solte o elemento naquela área específica. Quando ele soltar o elemento naquela área específica, esse HTML então a gente vai usar o append child para incluir esse HTML naquela região lá que a gente definiu, tá bom? Então para isso eu vou utilizar o que? O event.target.appendChild, passando aqui o elemento, que é tudo que tem de HTML que a gente está movimentando do local de origem para o local de destino. E por último a gente vai usar aqui o event.stopPropagation. Então com isso a gente consegue, então, a gente na verdade já implementou e respondeu as perguntas, né, que a gente havia sugerido lá e feito lá no começo da aula, e agora a gente vai ver na prática esse ato então de arrastar e soltar, tá? Então vou rodar aqui o meu projeto. Vou clicar aqui no botão Open. Opa, desculpa, cliquei aqui no botão errado. Vou clicar em Open. Ele vai carregar então a minha página, onde eu tenho a implementação do meu Kanban simples. E aí agora, a partir desse projeto, dessa página aqui, a gente já vai conseguir ver o comportamento, né? Então o comportamento inicial que a gente viu lá na segunda aula, que era o de arrastar, né? Que permite então arrastar o meu card, os dois cards que eu tenho aqui, e o comportamento do drag over, que é justamente, ó, ele permite então eu soltar o elemento aqui nessa área que foi definida como drop zone, mas por exemplo aqui ele já não vai permitir, ele mostra um ícone diferente aqui, informando, né, notificando o usuário que ele não pode soltar o elemento aqui nessa área. O mesmo vale aqui para essa área, e já aqui para o estágio concluído ele vai permitir soltar. Então esse daqui é feito a partir então do evento drag over, e agora com a implementação lá do nosso evento drop, ele vai permitir eu soltar o elemento. Olha só, então ele movimentou o meu elemento lá que estava no estágio a fazer, gravou lá o ID dele, né, no setData, no datatransfer setData, e aqui no evento drop, né, na função lá que a gente definiu que vai ser a disparada, que vai ser a chamada, ele vai então capturar esse ID, capturar todo o elemento HTML que eu tenho e fazer um append child aqui nessa área. Então posso, por exemplo, aqui arrastar para cá também, ó, fazer a mesma coisa com a outro card, tá? Então com isso então a gente encerra essa terceira aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Se gostaram, por favor, deem seu like, compartilhem com seus amigos, se inscrevam no canal e fiquem antenados que na próxima aula
vocês vão aprender um pouquinho sobre os efeitos que fazem parte da API Drag and Drop, tá? Fiquem antenados aí. E agora fiquem então com os vídeos sugeridos, uma série de outros vídeos que podem auxiliar vocês aí durante os trabalhos, os projetos que vocês vêm tocando na área de desenvolvimento web. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.